A pauta é... A pauta, né, é sobre a precificação na reforma tributária. Em especial aqui, né, já agradecendo todo mundo que está aqui com a gente, né, muito obrigada pela participação. A gente está gravando, então quem quiser manter a sua câmera fechada, não tem problema, pode manter, tá? Durante a gente que vai estar abordando, você também pode me interromper, não tem problema. Então, o que a gente vai trazer aqui? A gente vai trazer o cenário, explicando para vocês um pouquinho da reforma, né? É uma complexidade um pouco grande, mas eu vou trazer a essência dela. Eu já tinha falado em outras, mas aqui, né, como a gente está iniciando mais essa abordagem, é interessante você iniciar entendendo a base dela, e aí sim eu vou chegar ali na precificação para você entender como é que ela vai afetar, para você entender aí no teu negócio, né? E claro, já deixando claro aqui, né? Tá faltando um detalhe sair da lei, que é a alíquota, tá? Desse novo imposto, que vai se chamar CBS. Deixa eu compartilhar minha tela, e aí nós vamos começar, então. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. E aí, já vou aqui. Todo mundo está enxergando essa telinha que está em preto aí? Vocês estão enxergando? Eu não vejo eu não vejo se estão, mas eu acho que sim, né? Tá tranquilo? Eu não consigo enxergar. Tá. Fechou, então. Ó, qualquer coisa, vocês podem abrir o áudio aí e perguntar, tá? O tema especial da reforma, ela tem a ver com a precificação, tá? Na reforma tributária, e aqui a gente até traz uma abordagem também da empresa que é geral, mas bem focado para as empresas do Simples Nacional. E aí a gente vai trazer essa abordagem para vocês entenderem o quanto que vai impactar esse imposto, tá? Não é receita de bolo, e em seguida vocês vão entender bem o que a gente quer dizer com isso, tá? Dando a introdução, né? O que de fato, então, é o imposto que está se falando, né? Que é a reforma tributária para o ano que vem. Acho que a maioria que já sabe, mas enfim, vou falar de uma forma bem simples para todo mundo entender. É o fim dos nossos tributos antigos, tá? Então, deixa de existir este nome, PIS, COFINS, IPI, ICMS e SSQN, e começa a ter dois, por isso que se chama o IVA, né? Ele se chama dual, porque são dois. O CBS, que está aqui até ao lado aqui direito, ele tem a ver com os impostos federais, e esse CBS é exatamente o nosso PIS e o nosso COFINS hoje, tá? E o IBS é os nossos impostos ali, que hoje é a nível de estado e a nível de município, que é o nosso ICMS e o nosso ISSQN, tá? O IPI, que também existe hoje, não é do conhecimento da maioria, né? Às vezes vê só nas notas fiscais de entrada, ele vai ser o IS, que é o imposto seletivo, que mais à frente ali também vai ser abordado sobre ele. Em especial hoje, a gente vai focar bem com CBS, tá? Por quê? O CBS é o que vai afetar as nossas empresas a partir já do ano que vem, tá? Então, o CBS, que é o nosso PIS e COFINS hoje, então, empresas do Simples têm o seu PIS e COFINS ali dentro da sua DAS, né? É ele que vai mudar para 2027, e a princípio é a partir de janeiro, se não houver nenhuma prorrogação, tá? A gente acredita até que pode acontecer, mas a gente não quer contar com essa possibilidade. Não que seja bom e que seja ruim, mas é porque a gente vê que as coisas estão bem atrasadinhas, né? Por exemplo, o regulamento desse CBS, que é como se fosse uma nova norma, ela saiu agora, há pouquinhos dias, foi dia 30 de abril. São apenas 600 e lá vai pedradas de artigos para estudar. Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e a decisão de isso funcionar está dizendo na lei que é a partir de janeiro. Então, como as coisas estão saindo um pouquinho atrasadas, a gente acredita que vai haver uma prorrogação, mas não podemos contar com isso. Nós temos que estar com a nossa decisão o mais acertada possível, que se for para ir para a direita, nós já sabemos, se for para ir para a esquerda, a gente também tem essa certeza. Por que a gente fala isso, tá? O Simples Nacional, ele vai poder escolher, tá? E ali na frente eu vou mostrar para vocês. Ser um híbrido, então ter o seu PIS e COFINS recolhido
fora, que é o que a gente chama CBS, né? Que é o imposto CBS, então não ser recolhido ali na DAS, ou não, ou continuar como hoje é a tua vida que você já conhece. Empresas do lucro real, do lucro presumido já é diferente, não tem escolha. Vai cair o PIS e COFINS e vai entrar o CBS, tá? Nesse segmento. Detalhe, a alíquota do CBS, ela não saiu ainda, tá? Está se estimando para 8%. Não se assuste ainda, porque eu vou explicar para vocês também a diferença disso, né? Porque alguns que são mais ligados aqui podem até estar já, digamos, se perguntando ou até tomando uma decisão, né, antecipada. Ah, mas o meu PIS e o COFINS aqui na minha guia do Simples sei lá, 1,5%, um exemplo. E aí, se você está falando que é 8%, então já a minha decisão está tomada. Não é assim que é feita a decisão, tá? Mas eu vou mostrar para vocês mais adiante um pouquinho, para vocês entenderem. Dando continuidade, para vocês entenderem o que esse novo sistema, tá, do Brasil, isso não é a nível de Rio Grande do Sul, tá? Quando a gente fala em reforma tributária, é a nível de Brasil. Então, é a não cumulatividade plena. O que é isso, tá? Hoje, quando você recebe um produto, você não faz ideia o quanto que a cadeia anterior pagou, tá? Então, tipo assim, você vai receber um produto ali por R$1.000, você vai pagar em cima desse produto os R$1.000, que você está comprando ele, e você não faz ideia quanto que teve de imposto anteriormente. Principalmente se comprou de uma geral, se comprou de uma simples, né? Você acredita o quanto que foi, mas você não tem certeza. Por quê? Essa pessoa pode ter comprado de outro empresário que também tem os seus impostos lá e ele vem botando a margem em cima. Então, a não cumulatividade que fala aqui é o seguinte, você agora entende que o teu produto, ele não vai estar incluído para esse tributo, tá, o CBS, junto na margem. Então, agora, quando você comprar um produto de R$1.000, vem à parte a incidência desse imposto, que se chama CBS. E aí você vê quanto que de fato você está pagando. E nos cálculos que eu vou mostrar mais à frente, você vai entender exatamente o que eu estou falando, tá? Para quem não conhece muito disso, né, de débito e crédito, cumulatividade, eu sei que falando fica difícil para você entender, mas ali na frente você vai entender que eu fiz cálculos, tá? Vou te mostrar cálculos. Mas só para você entender o que se chama não cumulatividade, que é isso que o governo está de trás, tá? Então, agora, cada cadeia vai saber o quanto de imposto que teve na cadeia seguinte, e eles também não vão ganhar cumulativamente, que é isso que também mais adiante eu vou explicar, tá? Hoje eu boto a minha margem em cima, aí eu vendo para uma outra pessoa vai botar a sua margem em cima e o imposto já estava embutido e assim sucessivamente. Hoje é assim. Quando entrar a reforma tributária com esse CBS, e eu vou falar muito do CBS, tá? Tem o IBS também, mas o IBS é mais à frente, então, para nós não confundir, nós vamos trabalhar exatamente no que vai afetar o ano que vem, CBS. Então, ele sai da tua precificação, tá? Então, é aqui que é a não cumulatividade, tá? O crédito financeiro amplo, tá? Então, quase tudo que é custo hoje, principalmente nas empresas do Simples, tá? Você não pode aproveitar crédito, nem tem, né? Nem tem crédito em nada, na verdade. Então, vai pintar uma parede, não tem crédito. Mas eu tenho um produto aqui que eu uso na minha empresa, que não é para vender, mas eu uso na minha empresa que é necessário. Você não pode aproveitar nada, tá? Você tem que pagar sobre o faturamento total. E aqui que entra alguns benefícios que eu acho interessante, mas a gente tem que fazer conta. Nas empresas de lucro real e lucro presumido, né, principalmente na real, quase tudo a gente consegue ter o aproveitamento desse imposto hoje, que é o PIS e COFINS. Mas tem muitos detalhes que eles não consideram, tá? Se não for envolvido com a produção, né, com o produto agregado do produto, você não pode aproveitar o PIS e COFINS. Ano que vem, com o CBS, você vai usar tinta para pintar a parede, você pode aproveitar esse crédito. Você vai comprar um grampeador, porque você tem muito folha para grampear, você vai ter crédito do CBS, tá? Então, é nessa linha de pensamento que vai acontecer. O que não vai ter crédito? Coisas pessoais, né? Então, você vai comprar um jet ski no nome da empresa. Você até pode comprar o nome da empresa, mas você não vai ter crédito do CBS. Então, só para você entender, né? Trazendo de uma forma bem prática, assim, resumida para você entender, tá? O imposto, ele também vai ser tributado agora no destino, tá?
Isso tem a ver pertencente, né, ao local onde o consumo ocorre, tá? Isso que quer dizer essa frase aqui. Então, se você vender para São Paulo, vai haver a alíquota daquele estado lá para sair na tua nota. É isso aqui que esse ponto está dizendo da reforma tributária. E o imposto por fora, tá? Que é o que a gente comentou ali. Ele não compõe a própria base do cálculo, tá? Que é aquilo que a gente vinha acontecendo, a gente teve aí a tese do século, para quem é do lucro real sabe o que é isso, né? Que a gente teve a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O Simples não tem nada disso, o Simples não tem nada desse detalhe, realmente tudo é tributado no faturamento, e às vezes, dependendo da nossa operação, a gente perde com isso, tá? E o CBS, então, ele não vai estar crescido aqui no valor. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Não? Qualquer... Eu estou anotando. Oi? É muita informação, estou anotando. Mas vai ficar gravado, fica tranquila, porque assim, ó, isso aqui são coisas que nós temos que passar só para vocês terem uma noção o porquê que eles estão criando isso, tá? E também você ter um pouquinho de noção do que é reforma, mas o melhor vai ser depois, tá? Só que entrar falando já direto, sem você entender o mínimo possível, e você não entender até as oportunidades que você vai ter, a exemplo, né? Então, quem é do Simples? Vou comprar cimento para fazer a calçada do meu comércio. Ali você vai receber crédito de CBS, se você for contribuinte. Em seguida também eu vou mostrar o cálculo do porquê que a gente pode ter oportunidade de querer escolher ou não, tá? E claro que não é receita de bolo, a gente tem que fazer um levantamento para ver qual é a tua realidade, tá? Então, o foco é esse, tá? Hoje as empresas não aproveitam tudo que investem na empresa com relação ao PIS e COFINS, porque a legislação ela é muito, restrita aos créditos, né? Então, não é tudo que você pode aproveitar. E ali na frente, 2027, quem for contribuinte do CBS, esse cenário muda. E aí você começa, sim, a aproveitar o crédito, tá? E quando eu falo crédito, é assim, ó, como é que eu vou te explicar? Quando você compra um produto para você usar na loja, né? Vou comprar os produtos de limpeza para usar na loja, né? Vou limpar a loja, eu preciso. Digamos que esse produto é R$1.000, tá? E na nota vai vir destacado o CBS. Vou pensar que é R$8, tá? Só para ficar aqui fácil para você entender. Quando vir o boleto para você pagar, não vai ser R$1.000, vai ser R$1.008. Isso que a gente chama de crédito. Aí você pode estar me perguntando agora, mas eu vou pagar então? Você vai pagar, só que você aproveita. E aí, no cálculo que eu vou mostrar em seguida, você também vai conseguir verificar mais isso. Você paga, mas você guarda na tua caixinha e, em seguida, você aproveita ali na frente com outros débitos que você possa ter, tá? Você desconta. Hoje, a gente não desconta nada. Então, é aqui que a gente vai ter algumas oportunidades, tá? Outro detalhe que eu quero ver com vocês, deixa eu só passar aqui a telinha adiante. Então, essa dinâmica, tá? Débito e crédito. Crédito é quando você compra e débito é quando você passa para o teu cliente a tua nota de venda. E lembrando, tá? Todas as notas, elas têm que estar destacado o CBS e o IBS. Já, desde de janeiro a gente vem falando isso. O regulamento, ele saiu agora no final do mês de abril. Então, nós temos um prazinho, tá? Até final de julho. Aquelas notas que não estiverem destacado o IBS e o ICBS, e não quer dizer que você vai pagar, tá? Você só tem que ter isso incluído dentro da tua nota, e aí tem que dar uma alinhadinha com o teu sistema para ver se está saindo certinho, para você não ter as penalidades. Até final de julho não vai ser cobrada nenhuma penalidade. A partir de agosto, sim, a gente, inclusive, se a tua nota de venda não tiver incluído esses campos, você pode até ter uma rejeição da nota. E aí, então, ter problemas mais sérios, tá? Por que a gente faz, então, esse cálculo, tá? Crédito menos débito, que é o imposto a pagar. Porque é assim que vai funcionar o CBS, né? Quem é da categoria geral já está com essa vida bem mais, conhecida, né? Débito e crédito. No CBS, ela vai ter essa mesma realidade. E para quem é do Simples, você tem que lembrar isso. Tudo que você comprar, você vai ter crédito,
E quando você vender, você vai passar para a cadeia seguinte esse débito, tá? Porque tem umas maneiras ali de incluir dentro da nota o CBS e o IBS, que é isso que a gente estava comentando, então vai ser obrigatório, né? E se você fizer a opção de você ser um contribuinte, quem é do Simples Nacional no CBS, você vai passar para o teu cliente pagar esse imposto, que é onde a gente está chamando aqui do débito, tá? Eu vou mostrar mais à frente o cálculo e vai ficar mais claro. Calma aí. Bom, tem as formas de pagamento do CBS, tá? Que são essas, tá? Compensação com crédito, pagamento direto pelo contribuinte. Eu não vou me ater aqui a cada um deles para ela não ficar complexa para vocês entenderem. Quem tem que entender isso é nós, mas para vocês entenderem, tá? O exemplo que eu vou trazer em seguida com números, ele realmente é de uma forma muito prática, considerando que você pagou todo o teu fornecedor lá no boleto e que você também vendeu lá para o teu cliente, ele também te pagou no cartão de crédito e a coisa ficou linda, maravilhosa, né? Todo mundo recebeu, todo mundo pagou e tá tudo certo. Eu vou trazer nesse exemplo para trazer a simplicidade de como vai funcionar e para ficar mais simples para vocês, tá? Por que tem essas outras modalidades de pagamento aqui, tá? Porque quando você receber do cliente em dinheiro, é onde entra, digamos, uma parte braçal para nós, escritório, né? Sistema, fazer essa apuração, tá? Opa, eu recebi do cliente, agora eu tenho que apurar e devolver para o governo, tá? Eu não lembro se eu comentei ali anterior para vocês, mas a exemplo, quando você vender para o cliente, tá? E o cliente te pagar com um cartão de crédito, como que vai acontecer, tá? Digamos que o produto é R$1.000. E aí você aderiu, né? Você quis ser um híbrido, né? Quem é do Simples Nacional tem esse nome híbrido. Então, o teu PIS e o teu COFINS, que é o CBS, que vai ser o ano que vem, você vai querer ser contribuinte. Então, você vai passar para ele pagar. Então, teu produto é R$1.000, na nota vai sair a indicação desse imposto, CBS, vamos pensar que é R$8, e aí o cliente te paga com o cartão, digamos, os 1.008, só que você não vê os 8, tá? Esse 8 já foi direto para o governo, que é o famoso aqui split pay que a gente está falando, tá? Automaticamente, quando cai o cartão do cliente, o governo já enxerga essa operação e já pega aqueles 8 dele, que seria o CBS, tá? É nessa linha de pensamento. Por isso que eu comentei para vocês que eu vou trabalhar com uma abordagem onde todo mundo recebeu de forma digital e pagou da forma digital sem envolver dinheiro para ficar fácil de você entender, tá? Apuração assistida, tá? É uma forma que o governo também vai ter para... É como se fosse uma conta corrente, tá? Você imagina que você está pagando o teu fornecedor e essa partezinha desse dinheiro que você está pagando, que seria o crédito, né? Da tua compra, que você está pagando, vai ficar com o governo, que é a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, né? Quando o teu cliente pagar, aquele pedacinho do imposto, o governo já ficou. Você nem vai ver aquilo. Então, essa apuração assistida, ela vai funcionar desta forma, né? Tudo que você pagar, aquela parte do imposto já vem para essa conta, para você ver teu crédito, e tudo que o teu cliente pagar, já vem para essa conta para você ver o débito. Então, digamos que na entrada você, né, teve de crédito lá, sei lá, R$10.000. E aí toda a tua venda lá teve ali no final um débito de R$12.000. Então, quer dizer que o teu cliente pagou mais do que você pagou, entendeu? Neste momento, você não vai ter que pagar nada, porque o cliente já pagou ali no final de todas as compras que teve esse CBS. E aí você vai ficar com uma diferença aqui de crédito para estar usando nas próximas compras, tá? Deixa eu te mostrar agora aqui um exemplo com números, que eu acho que fala mais a linguagem de vocês, tá? Uma compra, tá? Aonde aqui nós estamos montando, tá? Um exemplo de empresas que vão ser contribuintes do CBS, tá? Então, pensando no teu caso, que você é do Simples Nacional, ou você pode até ser do lucro real ou lucro presumido, tá? Mais ou menos nessa visão que eu vou trazer para você. Você compra por R$100 o produto,
Aí, vamos dizer que o CBS vai ser 8,8 alíquota, tá? Essa alíquota, de novo, tá? Ela não saiu ainda, ela tá para sair a qualquer momento, mas se estima-se que ela vai ser 8,8, tá? Então, se o teu produto é R$100, vai vir na tua nota R$100, e você vai enxergar lá um campinho, CBS, mais 8.800, porque é 8,8% dos R$100. Total da nota, 108.800. Quando você pagar esse boleto para o teu fornecedor, ele não vai enxergar os 8.800, ele vai enxergar só o 100 dele. Tá conseguindo agora visualizar o que eu estava falando? Quando você vender esse produto, tá? Digamos que você vai vender esse produto por R$150 mil. Você vai passar também para o teu cliente a mesma alíquota, 8,8, então é 13.200, tá vendo? E aí, a nota fiscal que você vai emitir vai ser 163.200 para o cliente. Você não vai ver 163.200 na tua conta. O governo já ficou com 13.200. E aí, por que você tem crédito que a gente fala, tá? Porque hoje é isso, o governo fica com os 8.800 e fica com os 13. Agora não. Por que você tem esse crédito? Porque ele abate dos 13.200 que você fez do cliente e você ainda fica com crédito de 4.400. Você conseguiu compreender agora o que a gente está falando de crédito? Porque o governo agora não tem mais acúmulo de imposto em cima do outro. Então, por esse lado, vai ficar legal, vai ficar muito bom, porque a gente vai conseguir ver na nota o quanto que é a incidência do imposto e a gente vai ter esse cenário de crédito e débito, tá? Lembrando que aqui, quem é Simples Nacional, não é obrigatória essa vida, tá? Ano que vem. Por isso que a gente tem que trabalhar em cálculos para ver se a tua realidade vai compensar ou não. E aí depois eu vou dizer para vocês em alguns momentos por que em alguns casos compensa e outro não, tá? Mas é nesse nível de pensamento aqui. Quando você comprou, você pagou. Quando você vendeu para o cliente também pagou. Então, você que comprou e pagou, você viu que você pagou, né? Olha aqui, ó, você pagou 108.800. Ele vira crédito para você, aquele 8.800. Então, desconta do montante quando você vendeu e vira crédito a diferença para você usar no próximo mês ou em alguma outra desafio fiscal que você tenha para pagar, né? Porque entre os impostos federais e estaduais, a gente vai poder usar esse crédito para estar batendo, tá? Aqui é onde eu mostro para vocês qual é a diferença, tá? De uma empresa do Simples Nacional comparada com empresas que são geral e que não vão ter a opção, né, de ser IVA ou não ano que vem, né, de aderir à reforma tributária. Quem é do lucro real, lucro presumido, automaticamente já é contribuinte e não tem escolha. Mas quem é do Simples tem. Mas olha o quanto que isso afeta para você, tá? Essa primeira caixinha aqui, tá? Você tá todo mundo vendo, ó. Compra com CBS, venda com CBS. O que eu quero dizer? Contribuintes. Então, a pessoa decidiu, ok, eu sou um contribuinte e estou comprando de contribuinte, tá? Muito importante isso. Empresas do Simples Nacional não vão dar crédito para empresas do grupo geral, tá? Então, você tem os teus produtos e hoje você vende para uma Ambev da vida, exemplo. Você não vai dar crédito para a Ambev. Então, a Ambev vai olhar você com um olhar diferente, talvez não vá comprar de você, assim como outras empresas que são da categoria geral, né, que vão ser contribuintes do CBS ano que vem. Então, neste primeiro exemplo, todas as duas partes, elas são contribuintes. Você comprou e é um contribuinte por 100 mil, e quando você vendeu, você só botou a tua margem e está lá 150 mil. Neste exemplo aqui, já teve os seus impostos satisfeitos, que nem eu mostrei ali anteriormente para vocês, e a margem desse cliente, ó, 33,33%, né? 50 mil dividido por 150, por quê? O imposto CBS, que a gente está falando, que é o que vai começar ano que vem, ele não agrega mais no teu produto, tá percebendo? Por isso que afeta a nossa parte de precificação, tá? Bom, agora o simples, ó, eu trouxe a mesma situação, só que o seguinte, lembra daquele 8.800 que eu mostrei antes para vocês?
Quando o Simples compra, ele não vai poder aproveitar o crédito, e por isso que está 8.800 aqui, tá vendo? Ó, eu estou trabalhando na mesma linha de pensamento, o produto custou 100 mil, só que esse cara aqui aproveitou os 8.800, então não ficou custo do produto. Para essa situação, onde a pessoa não vai ser contribuinte, ela vai virar custo do produto. E se ela vender por 150, a margem dela o quê? Cai. 27,47%. Outra situação, se a sua margem, né, digamos que o Simples, né, queira manter a atratividade, manter a sua margem, não, mas eu não vou abrir mão de eu ganhar 27, eu vou querer ganhar 33. Olha quanto que vai o seu preço final, ele sai de 150 e vai para 163, tá vendo? Então, essa é uma das diferenças que acontece quando alguns, e dependendo da tua operação, de novo, tá? Não, então agora eu quero esse do meio, eu quero, Valete, ser contribuinte, não é assim que funciona, tá? Por quê? Depende da operação que você tem real na tua empresa. Então, por exemplo, digamos que hoje você tem muito fornecedor que é do Simples, daqui a pouco você tem muito fornecedor que, né, por algum motivo não te dá nota de compra, e por aí vai, né? Aí você começa a ter uma diferença muito grande para poder fazer essa conta fechar e você manter os 33,33%. Porque você tem uma deficiência na entrada, você viu que o teu crédito é na entrada, né? E aí a saída você passa para o teu consumidor final, né? Para o consumidor final que você vende. Então, quanto mais desorganizado você tiver com relação a notas, então você não pega nota, prestação de serviço vai dar crédito, tal, tem muito desafio hoje com isso, então muitos prestadores não querem dar nota. Então, o que por isso que a gente está aqui, né, falando dessas estratégias, a gente tem tempo de pensar nisso, tem tempo de ver os documentos que a gente tem na empresa, tem tempo de levantar os fornecedores que a gente tem na empresa, para poder fazer cálculos. Pô, para mim compensa, para mim não compensa, ou se eu conseguir arrumar essa minha vida, eu vou ter essa oportunidade. E quanto que eu vou ter de oportunidade para não afetar a minha margem, tá? Então, é nesse pensamento, quanto menos documento de entrada você tiver, nota de serviço, nota de reforma, notas que você realmente gasta para manter a empresa funcionando, tá? Menos crédito você vai ter. E aí acaba virando tudo custo, tá? Então, por isso que é importante entender a essência da reforma, tá? Como é que é? Os cálculos deixam para a gente, mas você tem que entender a essência. Tudo que você comprar, não sendo de uso pessoal, você vai ter crédito, tá? E aí é essa sistemática aqui que vai funcionar. Então, você viu que o desafio de um Simples que vende para grandes empresas é o preço, né? A precificação, ela vai afetar grandemente, tá? Você tem que aumentar muito a tua venda para você manter uma margem que talvez você tenha aí hoje, tá? Se você comprar de outras empresas do Simples e vender para o consumidor final, digamos que até você não vai ter tanto desafio. Mas, de novo, o quanto que de gasto hoje tu tem na empresa para mantê-la funcionando, que daqui a pouco seria uma oportunidade para você, tá? Alguém tem uma pergunta até aqui? Pode fazer, tá? Aqui a gente traz também de novo, tá? A estratégia de mercado, que é a venda B2B, que é isso, tá? Para quem você vende, que são pessoa jurídica para pessoa jurídica, e quem são esses teus clientes? De novo, se o teu cliente, né, grande parte da tua carteira, ele for de uma categoria geral, provavelmente ele vai te avaliar, tá? Se vai continuar adquirindo de você. Você teria que baixar o preço muito, muito, muito para valer a pena para ele. E aí, onde é que mexe nas tuas margens, tá? Ah, não, eu não tenho B2B, ok. Mas será que mesmo você não tendo B2B, tendo só B2C, que é direto para o consumidor final, você mesmo assim não tem oportunidade devido à tua operação, ao quanto que você adquire para mantê-la? Prestador de serviço, manutenção, enfim, N situações. E lembrando, tá? Essas pessoas de quem você adquire esses insumos ou esses produtos para te dar o crédito também tem que ser da categoria geral, no caso, contribuintes do CBS para o ano que vem, tá? Eu vou explicar para vocês agora aqui uma das situações que vai impactar as empresas, tá? E aí, independente, pode ser
simples, pode ser geral, não importa, mas ela pode afetar, é o fluxo de caixa. Porque você viu ali, né? Se você comprar o produto esse mês e já pagar, e digamos que você não vender ele, você viu que você já pagou o imposto antecipadamente, né? Você está percebendo isso, né? Então, a gente fala aqui que vai afetar o fluxo de caixa, tá? Porque pode acontecer isso. Pô, o fornecedor complicado lá, não te dá prazo, e aí você tem que pagar o imposto ali embutido, tá? Mas daqui a pouco você consegue uns parceiros legal e ele te dá prazo. Então, naquele exemplo que eu mostrei para vocês, até vou voltar lá só para mostrar uma coisinha aqui para vocês. Nesse exemplo aqui, tá? Digamos que você fez essa compra de R$100, e aí, até nessa aqui que é melhor, você fez essa compra de R$100, mas você não pagou ele no mês que você está comprando, que vamos pensar que agora é em maio, né? Você não pagou ele, você vai pagar ele em junho. Logo, você não criou o teu crédito ainda, certo? Mas ele está desenhado para frente, porque vai ser lá no mês seguinte, no mês de junho. Você não pagou ainda, está aguardando ali e já está vendendo, e aí você vendeu. O teu cliente já pagou, porque ele passou o cartão de crédito. Quando você pagar no mês que vem, o fornecedor lá vai criar o teu crédito de 8.800. E assim sucessivamente. Então, se você paga no mesmo mês sem antes vender, você vai ter impacto de fluxo de caixa desse imposto. Que embora vai ser crédito, mas você tem que estar preparado para assumir isso, entende? Mas se você consegue prazo, você consegue primeiro, digamos, vender, para depois você ter o crédito, enquanto isso o teu cliente já está pagando. Está compreendendo? Alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu até tinha levantado a mão ali no sentido que eu vendo o consumidor final, né? Isso. Mas não é regra, Lu, para tomar a tua decisão, tá? Lembra? A regra da gente tomar a decisão é fazer cálculo. Que oportunidades eu tenho hoje dentro da minha empresa que me dariam crédito? Eu uso muito veículo, eu gasto muito com combustível, eu gasto muito com luz, eu gasto muito com limpeza, entendeu? É um apanhado de situações. Então, não é só olhando para o teu consumidor final que define se vai ser bom ou não para ti. É um complexo dos teus dados reais de que você gasta na empresa e que você compra, de quem você compra, se essas pessoas, inclusive, vão ser contribuintes do CBS, para a gente fazer cálculo e poder te dizer, realmente, se a tua vida for essa e todos os teus gastos e fornecedor e investimento ficar nesse patamar, é interessante, você vai conseguir ter crédito e não repassar como custo para o cliente, porque, de novo, ali, quer ver, ó, quando você não é contribuinte, tudo que vem na tua nota com CBS, que então empresas grandes que você compra, vai virar custo para empresas do Simples, que é esse exemplo aqui do meio. Sim. Então, por isso que não é regra só olhar para o consumidor final. Tem que olhar para dentro da empresa e ver quem são os teus fornecedores, o que você gasta, o que você precisa investir na empresa, porque tudo que envolver a empresa, você vai poder ter crédito, tá? Então, não é regra de bolo a gente dizer, né, aqui que a gente estava aqui no B2B, B2C, né, não quer dizer, então, eu vendo que o consumidor fechou o olho e vou continuar do jeito que estou. Até é uma decisão tua, mas é sem você ter noção dos números. Sim. O ideal é ter o levantamento do que realmente você consome na empresa, gasta na empresa, para poder fazer o levantamento e ver se vai ser interessante. Tá? Eu tenho uma área de serviço, então eu consumo muita gasolina, né? Isso, isso. E esse exemplo que tu deu foi até muito bom, porque o que acontece, tá? Muitos produtos, eles vão sair de uma cadeia de monofásico, que é o caso do combustível, tá? Que então o imposto é feito lá na fonte. Não, o exemplo, o combustível também vai ter incidência de CBS. Então, geralmente os postos são outra tributação mesmo. Então, neste exemplo, você estaria perdendo crédito de CBS, porque eles vão ter que sair, né, vai cair, na verdade, essa forma que hoje tem do PIS e do COFINS, e vai entrar o CBS. E aí começa a ter crédito na conta de luz, crédito no combustível, crédito, que nem eu te falei, você precisa do produto XYZ para limpar o chão da loja. Você vai poder ter crédito. Se a empresa for de grande porte, ela também
te fornecer a nota com a incidência do CBS, entendeu? É assim que vai funcionar, tá? O pulo vai ser mais eu ser e comprar de quem é o mesmo que eu sou, então. Se você decidir ser contribuinte, sim. Sim. Daqui a pouco você não vai decidir ser contribuinte, tá tudo bem pelos teus números que vão ser levantados. Aí você tem que ter um cuidado entre o preço de um grandão, né? Digamos que você vai comprar, sei lá, água sanitária. Você vai comprar água sanitária. A água sanitária do grandão tá, sei lá, R$1.000, né? Os galão lá, R$1.000. Mas você tem uma empresa do Simples que está vendendo por 999. E aí você não é contribuinte do CBS. Óbvio que você vai comprar do que está vendendo a 999, porque a diferença é muito pequena. Mas vai haver essa competição de valores, entendeu? Entendi. Se você fosse contribuinte do CBS, tu não ficaria exatamente com os 1.000, ele com certeza custaria para ti menos. Vamos pensar que os 8,8% que a gente está falando aqui, né, que é a estimativa da alíquota desse CBS, e você teria crédito para usar para frente. Esse é o jogo, entendeu? É o pagar primeiro para retirar depois. Isso, mas é essa vantagem. Por isso que de momento a gente fala, o que vai afetar de momento? É fluxo de caixa. É negociar, é a gente ver os nossos números, ver que daqui a pouco eu tenho a oportunidade de ser um contribuinte, né, híbrido, no caso das empresas do Simples, mas eu perceber que eu tenho essa oportunidade que realmente eu consigo adquirir esses créditos, tá? A separação automática, que foi aquilo que eu comentei, tá? Então, quando o pagamento eletrônico cai, automaticamente o governo já fica com a parte dele, tá? Então, tanto quando você paga o fornecedor, quando o teu cliente está comprando de você, você nem vai ver esse imposto. Hoje a gente faz como? Todo mundo sabe aqui. A gente faz a guia do Simples, né? Ou as guias ICMS, PIS/COFINS, quem é de outras categorias, e aí você faz o recolhimento quase 30 dias depois. E agora não, é praticamente em tempo real ali, à medida que vai caindo de forma eletrônica, tá? Por isso que eu te falei que tem formas lá de recolhimento, que daí é com a nossa contabilidade, então não vou explicar isso para vocês, que fica um pouquinho complicado, mas quando é dinheiro, daí tem que fazer uma apuração e fazer o recolhimento. Mas se a gente está falando de meio eletrônico, você pagou de forma eletrônica e recebeu de forma eletrônica, o imposto ele já vai ser retido na hora, ele já vai ser pegado, tá? Dessa continha. Em vez de eu receber 1.008 do meu cartão, eu vou receber os 1.000, porque o 8 já ficou lá no... Mas não quer dizer que você está deixando de diminuir a tua margem, eu não sei se tu entendeu. Sim, eu só não estou acreditando à frente. Isso. E esses, porque ele disse, eu mandei 108 para o cliente, mas recebi 1.000. Sim, porque os 8 lá já é do CBS. Sim. Por isso que vai dentro da nota fiscal, que é essa obrigatoriedade de destacado na nota fiscal, tá? Mesmo que nós somos do Simples e nós não escolhamos essa situação, tá? Nós temos que ter esses campos do CBS e do IBS, tá? Não vai ter ali valores, nem acréscimo de nada, né? Se a gente não escolher ser contribuinte, mas o nosso sistema tem que estar preparado para ter esses campinhos, tá? E aí, claro, tem uns códigos que é por dentro da nota lá, que vai definir e vai identificar isso para o governo. Não, esse contribuinte aqui, né, ele escolheu ser híbrido, né, um Simples Nacional híbrido do CBS. E aí nós temos um prazo, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois eu volto ali, mas deixa eu explicar para vocês. Nós temos um prazo que é setembro, tá? E isso preocupa. Então, setembro de 2026, todo mundo tem que escolher, né, qual tributação vai ser para 2027. Porque é aqui que vai definir, eu quero ser híbrida. Não, eu quero estar como eu estou, e tá tudo certo. Vai ser setembro, tá? Nós temos que apertar um botãozinho dizendo isso, porque é isso que vai definir que as tuas notas a partir de janeiro vão dar crédito ou não, e que você vai receber o crédito, né? Que você vai dar débito e que você vai receber o crédito. Então, é setembro, e aí a gente tem que estar com os dados levantados, tá? Sim. Agosto, que nem eu que comentei para vocês, é a questão da gente estar corretamente com a saída desses impostos dentro da nossa nota. Esse ano não afeta em nada, só vou ter os campos mesmos.
e para que você não tenha bloqueios ou até ali, futuramente penalidades, tá? Porque realmente o regulamento já saiu e depois de 90 dias ele começa a ter o seu efeito legal para começar a cobrar multas, fiscalização e tudo mais. Então, o que é o primeiro trabalho que você tem que fazer na empresa? A gente já falou aqui para todos os clientes, mas a gente repete de novo. Você tem que revisar todas as suas notas fiscais e tem que estar esse campo saindo lá. IBS e CBS. Tem dúvida? Liga para o teu sistema e confirma. A maioria que eu tive ligando parece que está tudo ok, mas né, se eu me passei em alguém aqui, vai lá para o teu fornecedor e confere, tá? Se está tudo certinho. Aqui eu trago só para vocês a diferença, tá? Que eu tinha explicado antes, mas só para mostrar digamos, o sistema que é hoje e o que vai ficar normal, né? Hoje nós temos uma cumulatividade de impostos e isso aqui vai ficar bom, tá? Porque é isso que eu falei para vocês. Você bota o teu preço em cima de algo que você, inclusive, botou o teu imposto, aí você vende para alguém, a pessoa vai fazer a mesma coisa e assim por diante. Por isso que se chama cumulatividade. E nós vamos ter no IVA, né, que é o imposto do ano que vem, ele se chama IVA dual, tá? O IVA dual se divide em CBS e IBS, por isso que a gente chama às vezes de IVA, é isso, tá? Mas ano que vem a gente não vai ter essa neutralidade. Então, a cada cadeia vai dando crédito, né? Então, não acumula mais. A nossa precificação não vai ser em cima do impacto do imposto que eu tenho, tá? Olhando para o CBS, nesse exemplo, que é o que a gente está focando para o ano que vem, tá? Restrição severa de crédito, que é aquilo que eu falei para vocês, mas eu preciso do grampeador. Não, mas não pode. Não pode, não tem nem o porquê, né? Não pode. E aqui, ok, eu preciso do grampeador, né? Há essa necessidade, vai vir o crédito ali para você comprando de empresas que também são contribuintes. Hoje nós temos assim, gente, pensa num caos tributário, esse negócio, tá? Se o negócio pesa 1 quilo, se o negócio pesa 2 quilos, substituição, monofásico, gente, pensa numa cesta de situações, tá? E ali na frente é uma transparência, tá? Nós vamos ter o total ali dos impostos, tudo contribuindo por fora. E isso vai melhorar bastante a questão da abordagem, inclusive nos preços, tá? A gente acredita que grandes indústrias, inclusive, para acontecer, tá? Então, por exemplo, hoje um PIS e um COFINS de um lucro real, ele é em torno de 9,25, tá? Então, você imagina que quando você compra de uma empresa grande, ela já botou a margem dela em cima também desses 9,25 ali, que ela também tem de dificuldade. Então, a gente acredita que sim, que eles vão arrumar as suas margens, retirando o imposto e agora passando para a cadeia seguinte, que é isso que a gente falou anteriormente. Então, para você comprar o produto, digamos, mais barato e você ter o crédito. Sim. Esse é o cenário. Você conseguiu compreender? Eles retiram o imposto que antes estava embutido na sua margem de preço e agora passam para a cadeia seguinte, destacado na nota fiscal, o CBS, tá? Só relembrando, tá? Eu tô falando muito do CBS porque é quem está batendo a nossa porta ano que vem, tá? Sim. Tem o IBS também e outros mais um pouquinho mais à frente, então, para ficar bem focado com o que a gente precisa trabalhar, remangar as mangas para o ano que vem, é isso aqui que eu trouxe para vocês de uma forma bem resumida, tá? Eu acho que vai ficar de uma maneira mais clara, se realmente funcionar, né? Porque até quem não sabe fazer custo vai ser obrigado a aprender, porque senão não vai viver, né? Vai. Então, o sistema vai ajudar muito, tá? Pelo menos para ajudar. Concorrência, né? Às vezes a gente tem essas concorrências desleais, né? E é porque as pessoas elas não conseguem mensurar o que realmente é o trabalho delas, o emprego delas, a empresa dela. Sim. Né? Agora, se todos caminharem na mesma linha, vai ficar mais justo. Isso, só que assim, ó, é como existiu toda a vida, tá? A gente aqui já passou por, como é que é plano Collor, já passou por cruzeiro, cruzado. A gente sobreviveu. Só que assim, ó, querido, alguns custam para acordar e às vezes estão queimando o cartucho, tá? Então o cara tá vendendo mais barato, te incomodando, mas ele não vai sobreviver muito tempo. Não vai sobreviver, exatamente. Entendeu? Então, a vida toda aconteceu isso. Só que a gente tem que estar certo do nosso negócio,
né? Não adianta você trabalhar para você não ter margem. É claro que certas coisas nos incomodam, né? Que a gente vê ali situações ocorrendo, mas assim, ó, você tem que ter certeza do teu negócio. Não olha para a grama do vizinho, você dá uma espiada, é óbvio, né? Mas não adianta você querer viver na grama do vizinho, ver como é que o cara faz para ter, sei lá, né, vender a 10 se eu não consigo vender menos que 10. Você tem que ter certeza do teu negócio, procurar oportunidades melhores para que isso funcione. E por isso que esse cenário da reforma, ele vai ser interessante com relação a isso. Tem pessoas que vão conseguir ver oportunidades em meio a esse cenário aqui. E tem outras que não, vão fechar os olhos, vão continuar do jeito que estão, e aí pode ser que realmente percam velocidade, ou quando se der conta, a margem não está pagando a conta da empresa, tá? Então, vai limpar, né? Vai dar oportunidade de limpar, de ficar mais justo mesmo, assim. Então, por que eu botei que a regra de ouro é o quê, tá? Na reforma tributária, quem não entender o crédito, erra o preço. E aí começa a dar ruim, tá? Por isso que eu explanei um pouquinho desse débito e crédito. Claro, gente, eu trouxe de uma forma mais simples possível, tá? Porque se a gente for entrar em cada detalhe, a gente enlouquece. O que então é o checklist para agora, tá? Nós temos que fazer levantamento do nosso cliente, que nem a Lu disse. Meu cliente é todo B2C, beleza, você já mapeou ele, beleza. Agora mapeia o teu fornecedor, quem é ele? Ele te manda a nota certinha, não te manda a nota certinha, tá faltando, como é que tá? Mapeia ele. E aí, claro, você vê essa oportunidade. Pô, pode falar, Lu. Não fui eu, não falei. Alguém quer perguntar? Não? Ó, recalcule as suas margens, tá? Sem os impostos internos. Então, a gente também tem condições de fazer isso, já tem simuladores para a gente poder ter uma noção, tá? Aqui, de novo, a alíquota não saiu ainda, então as coisas estão um pouquinho atrasadas, mas a gente já simula porque a ideia dela é ser essa, né? Em torno de 8,8. Então, a gente pode simular já como é que se daria, né, o teu cenário. E aí, aqui, ó, é nisso que a gente vai trabalhar através dessas análises, para ver que tributação você vai ficar melhor. Fico do jeito que estou, mudo, não mudo. Outra situação, tá? Se você decidir em setembro mudar, mas por A ou por B você viu que errou, né? Conseguiu fazer mais uns cálculos, conseguiu fazer mais os ajustes e viu que errou. Nós temos ali até novembro para desfazer, tá? Errei o passo, ali até novembro você consegue refazer essa tua decisão, tá? Então, tem essa oportunidade aí também. Então, a conclusão, tá, é a transparência mesmo, a gente vê que os preços vão ficar mais caros para o consumidor. Tem lugares, tá, por exemplo, no México já funciona esse famoso IVA, então você realmente vê no produto já ele destacado, tá? O crédito é ativo, então a gestão de créditos tributários passa parte essencial pelo fluxo de caixa, porque se você negociar mal o teu prazo de pagamento, você vai estar pagando, tirando do teu bolso aquele crédito antes de você vender. Então, você tem que estar esperto ali com relação aos prazos, como qualquer financeiro tem hoje, né? Você tem que ter um período mais longo do pagamento do que do teu recebimento para você ter um equilíbrio financeiro legal. E revisar contratos, tá? Aqui geralmente é voltado para empresas prestadoras de serviço, para verificar se há prazo longo, ou tipo de coisa, por conta da... Não é um caso aqui da maioria, mas essa estratégia aqui, revisar contrato com relação a negociações que você tem do pagamento dos honorários, se está atrelado realmente à nota ou não, daqui a pouco é só um RPA, e aí tem uns desafios aqui. Lembrando, tá? Viu que a gente falou o tempo todo de CBS, né? PIS e COFINS. Então, aquilo que vocês conhecem como os outros impostos, né? Imposto de renda, contribuição social... nada disso vai deixar de existir, tá? Vai continuar igualzinho como existe hoje. Estão trabalhando para ali na frente fazerem diferente, mas só muda para o ano que vem, de momento, o CBS, que é o nosso PIS e COFINS, tá? Tá, que eu já expliquei. Bom, o que nós temos de oportunidade aqui para ajudar aqueles que não têm nada, tá? Eu não tenho nada, eu não controlo nada. Nós criamos, tá? Eu e uma colega também da área, da contábil, nós temos uma startup e nós criamos um aplicativo, tá? Esse aplicativo, ele é de uma forma simples do celular, que você consegue exatamente adicionar tudo que ocorre de verdade na tua empresa.
Mesmo que você teve um desafio ali que você comprou e não teve, né, um documento, ou você está pagando alguém que trabalha para você, mas não registrou, ali você vai ser sincero com você mesmo, vai colocar os números ali. Ele tem uma facilidade, porque ele não exige que você bota código de barra, essas coisas aradas toda de nota, né? Ele é realmente para ter o raio-x da tua empresa. E aí você escreve, né? Tem um pequeno histórico ali que você vai escrevendo só para depois a gente mapear. O que teve documento, o que não teve documento, mais ou menos nesse perfil. E a ideia dele é que ele vai trazer indicadores para ti, tá? Lucratividade, margem e tudo mais. O que a gente está ofertando para os clientes, tá? Que você vai poder testar ele 30 dias grátis. Ele funciona tanto no Android como no iPhone. E aí você tem que ser sincero com você mesmo ali, tá? Se você gastou contigo, tem um botãozinho lá, gastos pessoais. Pode botar à vontade lá. Porque a ideia é essa, é você ser sincero com você mesmo da empresa. Fez alguma venda que, por algum motivo, talvez você não fez a emissão da nota. Coloca lá para a gente poder te ajudar na análise real da tua empresa. Ah, eu gasto XYZ com material de limpeza. Bota lá. Ah, mas eu só gasto, pouquinho com pano de chão. Mas bota lá, porque é importante a gente saber no detalhe cada item que você realmente gasta na tua empresa, tá? E aí, ele vai trazer um cenário bem interessante para vocês com indicadores, lucro, gasto e tudo mais. E aí, quem tiver interesse, a gente pode mandar depois o link para você baixar, tá? A gente tem ali um manualzinho. A carinha dele é mais ou menos essa aqui, tá? Bem essa aqui, ó, se chama Result. Quem tem o App Store, que é de iPhone, já pode botar Result, estrategista tributário, já vai aparecer esse ícone que você já pode baixar, tá? Tá disponível. Tá. E aí ele vai trazer nesse ritmo para vocês. Pode falar. E ele é um anexo a um sistema de ERP ou, tipo, a gente vai só testar 30 dias ou a gente vai ir usando? Ele não tem complexidade, ele não tem uma complexidade de ERP, tipo assim, né? Ah, faço pedido, não sei o quê. Não. Ele é focado exclusivo para você falar a tua vida como ela é aí. Então, ele não tem botão de fazer nota, a não ser para os MEIs aqui, tem um botãozinho ali que aperta e vai direto para fazer nota, tá? Mas para os MEIs, mas ele não é um RP, ele é exclusivo com a visão estratégica financeira, que é onde a gente vai conseguir depois apoiar o empreendedor para poder ver os números. Quanto você compra, quanto você vende de verdade, quanto você gasta contigo mesmo, e por aí vai. E aí, é um paralelo ao teu RP da empresa, então. No caso, tu vai disponibilizar ele com uma mensalidade para que a gente fique usando todo mês, separado do RP, que é o que sai bonitinho, para que a gente se enxergue realmente. Quem tem RP que nem Tulo, que tem já bem alinhadinho, nem tem a necessidade, tá? Mas tem muita gente que não tem nada. Ou tem um RP para fazer coisas muito básicas e não tem as informações de gastos, investimentos, retiradas, as compras reais. Então, é para esse cara que é esse desafio aqui, né? Para você ter uma facilidade de falar a vida como ela é. Você tem já um nível mais evoluído que você consegue hoje alinhar tudo dentro do sistema. Mas tem muitos empreendedores que não conseguem ter esse nível de controle. E aí, esse aqui facilita bastante porque é do celular. Perfeito. Oi? Você entendeu? Sim, eu entendi. Tá, então ele é bem focado para realmente quem não tem nada, não consegue registrar nada, é esse aqui, tá? Então, aí, o cenário dele é mais ou menos assim. E aí é do celular, tá? Tem também como fazer do computador, mas ele é do celular, que daí é rapidinho, você só abre ali e vai fazendo, vendi tanto, comprei tanto, gastei tanto, e por aí vai, tá? E aí o cenário vai mudando. Nós temos o diagnóstico gratuito que a gente vai estar enviando para vocês aí daqui uns dias, tá? Principalmente agora, depois que passar o maio. E aí depois, quem quiser fazer um levantamento para ver qual oportunidade fica melhor para si, né? Pô, vou aderir a isso, ou não vou aderir àquilo. De novo, não é com olhar contábil, tá? É com olhar na tua vida real. E por isso que a gente traz de novo ali, para quem não tem controle nenhum, para poder ter informações. Então, a gente vai estar disponibilizando o diagnóstico gratuito de cada empresa, com relação aos seus dados, e a gente depois vai estar oportunizando
o planejamento tributário para poder verificar como é que ficaria a tua empresa no cenário, mas olhando para a tua vida como ela é de verdade aí na prática. E por isso que a gente alinha um certo valor aqui, porque isso dá um trabalho bem significativo, mas aí pode parcelar, você pode fazer da forma que for, mas para você ter a maior certeza para que decisão você vai tomar em setembro, essa é a ideia, né? Bom, quem é já da categoria geral, não tem nem escolha, né? Automaticamente vai cair no CBS, mas pode entender dos seus impactos. E quem não é da categoria geral, que é do Simples, realmente é importante fazer o levantamento, mas da vida como ela é, e não olhando né, para situações, às vezes, contábeis que são enviadas. Eu não sei se ficou mais alguma dúvida, ou se vocês querem alinhar mais alguma pergunta. Eu sei que é bastante informação. O que eu considero, tá? A gente considera que a gente não deve ficar assim, ó, com receio desse novo, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar para tentar ver, talvez, até oportunidades nisso. Então, não pense que, devido a tanta mudança, a gente vai ficar, como é que se diz? Vai acontecer tudo de ruim. Vai acontecer tudo de ruim para aquele que não se preparar e para aquele que não estudar os seus números. Aquele que realmente entender e estudar os seus números e daqui a pouco até organizar a sua empresa por algum motivo que vê oportunidade, vai ficar muito interessante. Então, lembrando, provavelmente as empresas maiores que vão ser contribuintes, elas vão tirar da sua base de cálculo o PIS e o COFINS para refazerem as suas margens e aí automaticamente é para ter uma diferenciação desse preço, né, para entrega desses seus produtos, porque vai ser repassado o CBS, tá? Esse é o cenário que vem se desenhando, né? Claro que a gente vai ter que aguardar isso começar a acontecer nas notas fiscais, mas é esse cenário que está se montando para as empresas da categoria geral. E a gente tem que ver essa oportunidade que a gente pode fazer dentro do nosso negócio, dentro da empresa, né? Hoje, vocês que estão aqui, não sei quantos, que eu estou vendo a minha telinha, tem alguma pergunta? Arlete, a dona Gessi tem uma pergunta que ela mandou no chat. Ah, tá. Pode perguntar, então, aí. Pode ler para nós. Tu lê para nós aí, Vanessa? Ela perguntou ali referente à venda do consumidor final, se também vai ser atingido dessa forma. Tu disse se ela for contribuinte? Repete a pergunta, faz favor. Ela só colocou isso. Para nós, da venda ao consumidor final, também será dessa forma? Ah, tá. Bom, é que assim, ó, quando... é aquilo que eu tinha comentado, né? Você vender para o consumidor final não define se você vai ser ou não um contribuinte do CBS. Quem define é com base na análise do nosso negócio, de quem você compra, quais os gastos que você tem, para levantar os possíveis créditos e ver se para nós vai valer a pena ser um contribuinte. Você sendo um contribuinte, você vai repassar para o cliente esse percentual, mas ali como eu mostrei o exemplo dos cálculos, pode ser que o teu preço fique mais atrativo você sendo um contribuinte, mas só se você tiver um cenário anterior dos fornecedores que você compra, exemplo, que também são contribuintes. Agora, vamos montar o cenário, de repente, para ela entender melhor. Digamos que ela só compre do Simples Nacional, e aí ela também vai vender lá para o consumidor e não gasta nada na loja, não tem nenhum gasto na loja. Uma continha de padeiro. A gente vê que realmente ela vai estar comprando, eu só não sei se essa compra vai ser atrativa ou não, mas vamos pensar que ok, que vai ser, e ela vai conseguir botar a margem dela e vai continuar com a vida tranquila, sem ser contribuinte do CBS, né? Mas, de novo, não é vender para o consumidor final que define se vai ser melhor para você não ser um contribuinte híbrido desse imposto, né, do CBS. A gente tem que fazer cálculo para te dar essa certeza, que daí entra a questão ali do planejamento tributário, tá? Mas não é obrigatório as empresas entrarem, tá? Se algum ficou com a dúvida aqui, não, então ano que vem eu vou ser isso? Não. Você não, quem é do Simples Nacional, não é obrigada a entrar, mas temos que fazer conta para ver se vale a pena você ficar fora, tá? Por isso que entra o planejamento. Tem mais alguma perguntinha? Não?
Se não tem mais nenhuma perguntinha, se ficou dúvida, depois você pode me mandar mensagem ou me ligar, marcar uma reunião, a gente vai estar disponível para isso, tá? A gente costuma dizer, hoje eu vi uma frase muito interessante que dizia assim, os bons reclamam e os melhores se adaptam, tá? Mas não quer dizer que a gente está se submetendo, tá? Mas a gente pode ver um cenário com maturidade e talvez com uma oportunidade para a gente remodelar o nosso negócio, tá? Então, não olhe para isso tudo que foi apresentado como agora, né, um bicho, né, assim, feio. Não. Olhe para o cenário, faça os teus cálculos, vê para dentro do teu negócio o que você tem, e aí, com base nisso, você toma a decisão. Não, realmente, eu aperto aqui, aperto ali o botão, mudo para cá, mudo para lá, e fica interessante para mim. Não, eu fico do jeito que estou, porque para mim continua interessante, está tudo certo. É número, gente. Nada mais é do que a gente realmente calcular em cima de uma realidade que você tem. E daqui a pouco é só alinhar os pequenos detalhes dentro da tua empresa e virar uma oportunidade aí para você até uma precificação melhor e até uma margem melhor, tá? Mas tem que realmente olhar para os números reais de dentro da empresa, tá bom? Certo. Pode falar? Quer falar, Lu? Não, perfeito, muito bom. Tá? Então, vou me colocar à disposição para poderem marcar uma reunião individual, tá? Ou mandar perguntas também ali, vai lá, não entendi aquele ponto lá, me explica de novo, gente, é para isso que a gente está fazendo as condições, a gente vai fazer mais e mais reuniões, assim, com base no CBS, porque setembro é a nossa decisão, tá? De novo, mesmo que a gente faça cálculos, você vê que eu quero continuar como está. Você decidiu ficar como está em setembro, mas você daqui a pouco, por A ou por B, refez ou mudou o teu jogo, tem mais um periodinho ali que você pode voltar atrás, mas a gente depois, né, de novembro, a gente não consegue mais. Aí o que você escolheu vai vigorar em janeiro do ano que vem. Então, não se assuste com todas essas informações. Olha para dentro do teu negócio, vê as oportunidades, a gente está aqui para ajudar, e aí a gente consegue ter um cenário para 2027 para você tomar a melhor decisão, tá bom? Um abraço a todos, então, e eu me coloco à disposição. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.